a nossa vida é muito concentrada em relação à empresa, à clínica. Sim. E eu acredito, comecei a entender que desde sempre o chamado do Senhor sobre a minha vida foi sobre este lugar. Só que eu venho de uma família que meu pai é concursado a vida toda, uma estabilidade ali, né, financeira. E eu só fiz psicologia para ajudar as pessoas. E ter que entender que talvez o chamado era um chamado, eu entendi nitidamente que era um chamado do Senhor ser empresária. Demorou muito, eu sofri muito, eu chorei muito, eu quase desisti também, sabe, Leia? Mas eu entendi, na hora que eu entendi, eu falei, então vamos, Senhor. O Senhor tá falando, então o Senhor vai segurar na minha mão, né? Sim. E aí foi o divisor de águas e a gente vem rompendo, indo cada vez mais fundo. Ontem a gente teve a ministração, tava lá no Zoe, muito bom, e sobre águas profundas, né? E aí eu fiquei bem emocionada na ministração, porque os 2 primeiros anos da clínica, esse é o meu louvor, era o louvor Oceans do Hillsong. Então, por quantas vezes, assim, talvez os pacientes, né? Eu sei que vai ter paciente que vai estar assistindo o podcast hoje, mas aquele lugar onde eles choram muito, eu também choro. Sim. Né? E de joelhos ali naquele lugar, naquele sofá, porque são vidas. É a minha vida para vidas. Então tem essa batalha espiritual também, né? Porque o inimigo não quer que você faça diferença na vida das pessoas. Não. Ele quer que as pessoas continuem do jeito que elas estão. Então tem a minha batalha espiritual em relação a mim, para eu continuar focada no propósito, no chamado do Senhor, e essa luta para que as pessoas não cheguem até nós. Né? E a gente vê mesmo o inimigo se levantando. E por muitas vezes eu me vi chorando ali naquela sala, né? E com esse louvor, quando eu falava, não, meu Deus, tá difícil, eu não aguento, Senhor, e agora? E Jesus, a gente chora, né? Porque é isso, é esse versículo que você falou, a gente leva com lágrimas e a gente colhe. E aí tem a outra parte, que é o início desses salmos, né? Salmo 126, né? É. Que era como se, né? Eles estavam, o povo de Deus estava como os que sonham. Como os que sonham. Então, assim, tem horas que você fala assim, não é possível que eu tô vivendo isso, é realmente um sonho, mas de fato é como tá lá no final. Tem muita lágrima, tem muita semente, e a semente, para ela germinar, né, para ela crescer, dar um bom fruto, ela precisa de água. E às vezes a gente chora tanto, 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 falando, Senhor, não aguento mais chorar, mas a nossa semente tá precisando disso. Sim. Precisa ser Ela regada, precisa né? ser regada, e às vezes essa lágrima sai da gente mesmo, literalmente. Você sabe que lá na loja, Daphne, é muito engraçado lá. A gente não tem caixa. Não, Não. Aquela coisa que um fica em pé na frente e o outro sim, ali, a gente não tem caixa. só tem a mesa, A né? gente tem uma mesa. Uhum. Porque o senhor, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, o senhor falou assim: eu não quero mais caixa na sua loja, eu quero uma mesa. Porque eu quero que as pessoas cheguem aqui para comprar uma roupa com você, mas eu quero que elas saiam com algo mais. Uma experiência. E uma experiência. E é muito engraçado. A Ruth fala muito isso pra mim, né? A Ruth fala: nossa, Leia, as pessoas elas vão no caixa, quando você tá lá, elas pagam a roupa, mas elas ficam ali meia hora, às vezes 1 hora batendo papo com você. Aí chega um outro Uhum. cliente, eu vou, ó, vem cá, vamos sentar nessa outra mesa e a gente continua lendo essas Sim, histórias. E eu aprendi isso com o Senhor. O nosso trabalho, ele tem que ser um lugar aonde a gente possa levar o nome do nosso Pai, porque as pessoas hoje estão sedentas disso. estão. Lá no seu consultório, quando você vai atender as pessoas, com certeza, as pessoas vão lá para uma consulta com uma psicóloga, Sim, mas elas têm que sair de lá com algo mais. tem. Elas têm que sair de lá também com uma palavra, um Sim, direcionamento. sim. E é muito gostoso a gente fazer, ser empresária, mas ser uma empresária, eu falo, ser uma empresária de Deus. É, Eu falo que vender roupa vai ser uma consequência. é isso. É igual você, ser a psicóloga, fazer o tratamento, vai ser uma consequência. Mas as pessoas vão ver Deus em você. Não importa o que eu estou exercendo. Não. O que importa é realmente o que está por detrás disso. Igual, por O que exemplo, você o carrega. que você O que carrega, você carrega. né? O consultório ali, tecnicamente, a gente não pode, né? Um paciente que não é cristão ali, trazer uma referência bíblica. O paciente que é cristão, se aquilo faz sentido na realidade dele, isso é instrumento para a gente alcançar o Sim, coração dele, sim. fazer ele pensar. Mas tem coisa que não precisa ser nem dita, Oleia. Não, É a não. atmosfera, é o Sim, ambiente sim. também, é a receptividade, é o acolhimento, né? Então, assim, qualquer pessoa ali na clínica, tanto o que está ali no atendimento técnico, que sou eu, quanto, né, o Leandro que está ali agora fazendo ali todo o cuidado com os clientes, que agora
Ele também já é queridinho das clientes lá. Ah, Se ele não tá lá, o pessoal pergunta dele. E cada um ali, na verdade, é o que a gente tá carregando, né? As pessoas estão carentes mesmo sim. As pessoas sobre... precisam ser olhadas, né? Precisam ser ouvidas, Às vezes olhadas. você, às vezes a gente está numa correria tão grande da nossa vida que a gente para de olhar realmente o que está acontecendo ao nosso redor. É, E às vezes é um abraço, é um sorriso, é uma atenção, sim. sabe? É um algo a mais. Não falar assim, ó. Eu vou dar um exemplo para você. Quando as pessoas entram na minha loja, elas falam assim: nossa, aqui tem um. É diferente. Uhum. Eu entro aqui, eu sinto uma paz, eu sinto uma coisa diferente, uma presença. E lá no seu consultório também tem que ser, É, com certeza deve ser dessa mesma forma. A sim, pessoa vai lá, mas quando ela chega lá, ela sente uma paz, sim. ela confia em você. E eu aprendi uma coisa, sabe, Daphne? Lá no projeto social, a gente tem todas as religiões. Uhum. Tem candomblé, tem budista, tem espírita, tem católico, tem evangélico, tem tudo. Mas eu sempre falo para eles, eu quero falar para vocês de algo que está acima disso, acima das religiões. Sempre. Eu quero apresentar o homem, o Deus que fez Jesus. tudo que você está vivendo, o céu, a terra, o mar, tudo que você está vendo, ele fez através da palavra dele. Então essa palavra, ela excede a religião. Eu tô te falando de um amor infinito, entendeu? Sim, E é muito, e é assim, e as pessoas às vezes se conectam, sabe? Elas falam assim: "Nossa, é verdade. Você não vai criticar a minha religião?" Não, não tô para criticar a religião de ninguém. sabedoria, né? É sabedoria de Deus, né? Porque o Senhor, ele, independente de quem for, ele ama todo mundo Sim, igual. sim. Você te- Desculpa te cortar, Leia. Não? Eu não disfarço, assim, as minhas crenças. Eu tenho até duas redes sociais. Uma que eu deixo lá mais profissional, né? Para caso alguém quiser ali ver um conteúdo, como que eu falo sobre a psicologia. Só que hoje eu dou muito mais atenção para minha rede pessoal, que é onde eu mostro realmente a Daphne. Ao mesmo tempo que ela é psicóloga, ela é cristã. E tem pessoas que não são cristãs, tem pessoas que são ateus, conhecem muito bem o meu posicionamento cristão, mas eles fazem questão de estar comigo, eles têm a alegria de estar ali, né? Então não precisa ser dito. Não, não precisa. Você mostra com as suas atitudes. Sim, e é muito bom poder fazer essa diferença, Sim. né? E não ter esse julgamento, esse apontamento. E lá, mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, nessa sociedade que a gente está vivendo, né, com essas interrogações tão grandes que a gente tem, como que é para você viver isso, viver esses casos? A pessoa acaba se envolvendo com isso, com essas. Quando as pessoas vão lá, você acaba sofrendo junto com elas, porque a gente fica imaginando muito isso, né? Sim, como eu falo, tem muita gente que fala, ai, Daphne, eu não vou fazer o curso de psicologia porque eu me envolvo muito. O curso, ele te dá essa bagagem, ele te desenvolve. Porque até certo ponto nós somos seres humanos. Se eu ficar totalmente indiferente àquela pessoa, isso é negativo, né? Eu tenho que ter uma proximidade, Uma uma empatia. empatia. Tem hora, esses dias mesmo, uma paciente falou uma coisa assim, com tanta intensidade, era uma coisa boa. Não teve como, assim, a lágrima veio, meu olho encheu de lágrima, porque ela falou com tanta verdade, ela demonstrou tanto amor na fala dela que eu fui impactada com a fala dela, de forma positiva, como às vezes acontece de forma negativa, Sim, né? Que eu falo assim dentro do meu coração, Senhor, que dor, que sofrimento, que situação, porque não é sobre olhar o lado bom da situação. Gente, tem situação que não tem lado bom, não. É difícil e é pronto. difícil, é. Pronto, acabou. Sim, E a gente vai ajudando ali a pessoa a lidar com essa fase, com esse momento. Mas o curso desenvolve bastante a gente em conseguir separar. Conseguir ir para casa, né? E entender que o que eu posso fazer por aquela pessoa, eu tô fazendo ali no consultório. sim, Eu tô ali naquele momento. Porque a vida é isso, não é, Leia? Tem coisa que a gente não vai resolver não vai. e não é da noite pro dia. Eu acho que principalmente isso, as pessoas. Esses dias mesmo eu conversei com uma amiga, ela falou: Não, Daphne, eu não quero psicólogo, eu quero que estala o dedo e resolva essa situação. Falei, mas tá vendo? A gente tem que começar trabalhando o quê? Esse entendimento de que você precisa passar nesse processo para você chegar aqui, Sim, né? E às vezes a gente não quer porque a gente sabe que vai machucar. Não é confortável, nem sempre a gente sai sorrindo do consultório. A gente sai chorando, né? Pessoal, antes, olha lá pro espelho, tem um espelho na sala. Olha pro espelho, tá bom, tá muito ruim, dá uma melhoradinha e vai e embora. vida que segue. E vida que segue. E quando a gente tá ali, eles estão ali, né? A gente tá ali pra quando eles precisam. É que na verdade a pessoa tá ali expondo pra você uma ferida, né? É, E dói, né?
Sim, e às vezes a gente tem que fazer um pouquinho assim, né? Tem que mexer, né? Tem que Tem cutucar. que. Vamos ver o que que tem nessa ferida aí, né? Pra gente pôr o remédio certo.